Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, que enche o teu coração e a tua vida. Estamos na série O Perdão. Veja bem, alguém depois de pessoa adulta, madura, ter construído família, descobre que foi vítima de uma tentativa de aborto, que os pais não queriam. Já tinha outros irmãos e os pais não queriam. Mas não houve jeito e veio. Então agora descobre esse fato e entra numa ira, numa revolta contra os pais, porque começa a associar fatos e fatores. Bem, por isso que tudo era para os meus irmãos, por isso que eu fui rejeitado, por isso, né? Em muitos lares é o contrário. É o caçulinha da família, é o temporãozinho, ou, né? Como se diz no interior, a rapinha do tacho, né? Raspou o tachinho. Bom, enfim, use-se aí as mais diversas formas para expressar isso. Mas, e aí, essa pessoa fica com muita raiva, muita revolta contra os pais. Já tinha revolta contra os irmãos. E aí? E aí cai em prisões. E começa a adoecer, e adoecer, e adoecer. Aí se fecha na angústia, na depressão, e nada de melhora. E problemas. E agora? Bem, a solução, queridos, é realmente a única, é abrir o coração para liberar o perdão. Mas sem Jesus, bem, esse é um dentre os muitos casos que se sabe, né, de muitas outras formas e muitas outras coisas. Mas como liberar o perdão para quem não quis aquela vida? Queridos, e quem tirou uma vida? Pensa. E aí? Então vamos ao entendimento da palavra de Deus. Porque o coração, a Bíblia chama de coração, o Senhor Deus explica que o coração é o nosso espírito, a nossa verdadeira pessoa. É a parte mais sensível do ser humano, porém a que deveria ser mais bem guardada. Por isso o Espírito de Deus, na sua palavra, na sua sabedoria, conhecendo o ser humano, as fraquezas humanas, o Senhor dá aqui uma ordem. Ele dá conselhos. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento, de abertura aqui do nosso programa. Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E então, pelas redes sociais, trazemos este programa com um pedacinho, uma parte do nosso programa também de televisão. Mas o nosso assunto é esse, o perdão. Queridos, só o Senhor Deus trabalhando dentro de um ser humano. Vamos orar primeiramente, fazer a oração do agradecimento. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, querido Deus. Pai, quando nos achegamos, quando alguém se aproxima do Senhor, a Tua paz começa a trabalhar no coração. Como sabemos, como está escrito, Jesus é o príncipe da paz. E Ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Pai Celestial, eu uno a fé neste momento, com alguém que esteja muito atribulada, corações amargurados, um coração que está ferido, um coração que está muito ferido. Nesta série Perdão, Pai. Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E sabemos que o nosso corpo é uma casa que abriga muitas coisas. Sentimentos que podem ser comparados à mobília velha que precisa ser tirada. Senhor, e coisas velhas também que se estragaram lá por dentro, que precisam ser tiradas. Vem agora com tua mão de poder. Vem, soberano Deus, com a tua bênção, com a tua paz.
Jesus vem tomar a frente da batalha de cada um, porque só o Senhor é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pai, para que a paz do Teu Santo Espírito encha cada coração, para que haja comunhão entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Senhor, para que haja, Senhor, as relações humanas que são tão sensíveis. Senhor, só pelo Teu Espírito, a Tua presença linda. Pai, nós pedimos a Tua bênção. Abençoe a cada um. Pai querido, guarda cada um na Tua mão de poder. Que o Senhor derrame, Pai, neste momento a virtude do Teu Espírito, que traz o refrigério a cada coração. Senhor nosso Deus e Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, nós agradecemos pelos Teus cuidados, pelos livramentos, pelas Tuas bênçãos, pelas provisões. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, queridos, nesta série sobre o perdão, nós falávamos estes dias sobre a forma como o Senhor Deus lida com o ser humano. Então, Deus sabe como Ele fez o ser humano. A questão é que desde o afastamento do homem, do seu Criador, desde o Jardim do Éden, quando Adão, expulso do paraíso por desobediência a Deus, passou a viver debaixo, vamos dizer, de domínio de trevas. E então, qualquer coisa ou quaisquer coisas que contrariem, o ser humano, há pessoas que se fecham demais, pessoas que explodem, pessoas que se enraivecem, enfim. E é preciso que haja um controle disso. E para isso que é necessário guardar o coração. Esse é um dos grandes, dos maiores conselhos do Espírito de Deus nas Escrituras Sagradas. Essa parte da palavra, ela precisa ser muito bem observada, guardada no coração para se viver isso. Ou seja, sabendo guardar o coração. Você escuta que alguém falou mal de você, logo você se irrita, você inflama o seu coração, você se ira, você se revolta. Mas o que é isso? Por que essa sensibilidade tão aflorada? E como o diabo gosta disso? Como o diabo gosta disso? Agora, há realidades aí vividas por muitas pessoas que você diz assim, meu Deus, só pelo Teu Espírito Santo é que essa pessoa vai conseguir liberar perdão. Você imagina hoje, com a interação da internet, as notícias correm no mundo inteiro, tudo fica se sabendo muito rápido. Então você imagina uma criança, uma pessoa desde criança, violentada por alguém dentro da família. E hoje os casos são assim, absurdos. Na verdade, hoje tornaram-se conhecidos por exatamente essa facilitação, de interação. Mas eu citei um caso no início de uma pessoa que foi rejeitada porque os pais não planejaram e aconteceu, vamos dizer assim. Mas o que essa pessoa não sabia era do plano de Deus. Porque Deus tem planos para cada criatura, cada ser humano. Você vê, por exemplo, no caso de Davi. Davi é um exemplo, um caso muito interessante, porque ele era um adorador de Deus desde criancinha. Os seus irmãos eram assim,
bem mais apresentáveis do que ele. Ele cuidava dos animaizinhos do seu pai, ficava lá no pasto. Então, você é aquele menino que está lá no pasto, que muita gente diria hoje assim, não vai ser ninguém na vida. Vamos dizer que ele tinha as oportunidades que os irmãos tinham, mas ele cuidava dos bichinhos do pai. Então, ele era conhecido como o pastorzinho das ovelhas. Mas Davi era um adorador de Deus. Ele tinha um coração totalmente em Deus, em adorar a Deus, em cantar louvores a Deus. Davi era um adorador em potencial. Mas ninguém se importava com ele. Tanto que quando o pai soube que o profeta da época, do tempo, o profeta Samuel, iria em sua casa, olha, a notícia do profeta entrando na cidade já causou assim um alvoroço tremendo, porque ele iria com a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia escrita, e naquele tempo não. Então o profeta era um que Deus escolhia. O que eles tinham, tá? Era a base de Moisés. Mas aí vamos lá. Então, quando o Samuel entrou na casa do pai do Davi, o Jessé, assim ele se chamava, os 7 irmãos de Davi estavam na casa para receber o profeta, o Samuel. E o Davi não, ninguém se importou com ele porque ele não tinha porte físico, vamos dizer assim, para ser um escolhido para ser um rei. Ele não tinha, assim, aquela aparência de rei. Estava lá no pasto cuidando, um pouco mais que o menino. Mas era um adorador de Deus, era um menino voltado realmente para Deus. Então era um menino de coração limpinho, não é? Estava ali sempre disposto a cuidar dos bichinhos e cantar louvores para Deus, e orava, enfim. Ele tinha a vidinha dele com Deus. Aí o profeta entra lá naquela casa e olha, os irmãos de Davi estão todos ali super apresentáveis, muito bem preparados, muito bem vestidos, enfim, muito bem apresentáveis. E o Samuel se enganou, porque quando ele olhou o filho mais velho, o irmão mais velho de Davi, ele logo pensou. No pensamento dele foi, esse aí tem porte físico, tem beleza, tem postura, tem cultura, tem tudo. Então esse vai ser o rei de Israel. E quando ele vai, porque o rei era ungido com o azeite, com o óleo consagrado, quando ele vai com aquele azeite na direção daquele irmão mais velho de Davi, o Senhor Deus, o Espírito de Deus, falou dentro do Samuel e disse, Samuel, não olhe para a aparência dele. Você está olhando a aparência. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo como todos os homens veem. Aí a Bíblia explica isso. Diz que Deus vê o coração. Aí Deus disse, Samuel, não é esse. Eu não escolhi esse. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante do seu rosto, diante dos seus olhos. Eu, porém, olho para o coração. É aí que muita gente se machuca, queridos. Pessoas que andam pelas igrejas, pessoas que andam por todos os lugares e a vida não muda. A vida não muda, não clareia, ou seja, a luz da saída não aparece, portas não se abrem. E como fica? Pessoas que ficam sofrendo a vida toda por não darem ouvidos à palavra de Deus. E aí? Então ninguém dava nada por Davi. Mas aí o Samuel, o profeta, ele vai até o mais velho, e aí Deus mostra para ele não. Aí ele vai até o segundo, Deus faz a mesma coisa, disse não, também não escolhi esse. Vai até o terceiro, também não escolhi esse. E vai na ordem decrescente, do mais velho para o menor. Estão os 7 lá. Certo? Mas e esse? Aí ele vai aí Deus disse não. Chegou um momento que o Senhor Deus disse, nenhum destes
eu tenho escolhido. Aí Deus silenciou. E o Samuel virou para o pai dos rapazes e disse: e agora, acabaram-se os teus filhos? Porque Deus me mandou aqui na tua casa, vai dizer que da tua casa ele tem se provido de um rei. Aí o pai dos rapazes e do Davi, obviamente, com certeza muito sem jeito, muito sem graça, disse: olha, só falta um, mas é um menininho, passa de um menino e está lá no campo cuidando dos bichinhos, ou seja, essa hora está lá cheirando a bicho, né? Talvez algum bichinho tenha passado uma rasteirinha nele, tenha caído, tenha se sujado, deve estar todo sujo lá. Aí o Samuel disse assim: não nos assentaremos à roda da mesa enquanto ele não chegar. Começou por aí. Aí alguém foi lá chamar o Davi. Lá vem o Davizinho. Você pode imaginar aquele menino, calça curta, imagina assim de suspensório. Fosse hoje com sol escaldante, um bonezinho na cabeça. Não é? Só faltou dizer: oi tio, o senhor me chamou? E ele entra assim muito sem graça, vamos lá. E os irmãos estão lá, todos arrumados, perfumados. E aí Deus veio no coração do Samuel e disse assim: é esse mesmo. Esse mesmo é o escolhido. Eu escolhi. Olha que coisa séria. E Davi então veio a ser o rei de Israel. Olha que coisa linda, tremenda. Então aquele que pelas aparências, nunca seria escolhido pelos homens. Ele foi escolhido por Deus. Agora, se a pessoa não ouve a Deus e não presta atenção que a sua existência foi um plano de Deus, se perde, queridos. A pessoa se perde. Há pessoas que nasceram tão desprovidas, não é? Pessoas que nasceram desprovidas até de membros do corpo. E pessoas que se superam, pessoas que realmente honram a vida que receberam. E outras que têm tudo para viver bem, mas o coração entra numa clausura. Os pensamentos no cárcere do tormento. Há pessoas que estão com a sua mente numa prisão de tormento. O diabo se aproveita disso. Se Satanás encontrar a brecha, ele perceber que a pessoa se rejeita, ele encontrou a brecha. Ali ele vai atormentar, ele vai trabalhar. Então é preciso que a pessoa abra bem o coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus, a palavra. Olha o que Jesus diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, você conhece essa palavra. É uma palavra, e conhecereis a verdade. Olha só, tudo isso está no Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Então, a verdade que liberta é a palavra de Deus. Então, quando você entende que você foi um plano de Deus, tudo muda dentro de você. Você precisa crer no que a palavra diz. Jesus chamou os apóstolos e disse: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, tudo é pela mão de Deus. Quando você crê que Deus existe, então você sabe que Ele criou todas as coisas. Então, você não é um acidente de percurso. Você não é um acaso. Você não é um peso na sua família. Deus te quis. E quando você entende isso, você começa a mudar a ótica da sua vida. Então, e aí? Bom, e aí esta pessoa encontrou Jesus, abriu o coração e fez a maior descoberta da sua vida. Ou seja, eu fui um plano de Deus. Meus pais foram canais de Deus.
foram instrumentos de Deus para me trazer a vida. E aí a paz entra no coração, a alegria transborda e Deus fica no controle de tudo. Queridos, vamos a outra parte, eu volto já. Graças a Deus, muito bem. Então, queridos, dentro desta série Perdão, né? A própria Bíblia Sagrada apresenta tantos casos. Aí você vê, Davi poderia até se sentir rejeitado, porque ele não foi convidado para aquela festa. Falei lá no início, né? No início do nosso programa. Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E os nossos programas de televisão pela Nossa TV, canal 4 da Nossa TV. Queridos, então vamos lá. É o canal das igrejas. Queridos, o Davi não poderia ter se sentido rejeitado? Poderia. Poxa, pai, o profeta vem aqui em casa. Certamente havia um tremendo assado lá, né? Aquele banquete. Esse pai, né? Por que não me convidaram? Por que me chamaram de última hora? Quando eu estava lá no pasto, eu vim todo sujinho, né? Cheirando o cheirinho dos animais. Por que não me chamou para eu tomar um banhinho? Por que meus irmãos não me chamaram? Ele podia ter ficado desdenhoso, chateado, né? Não. Tranquilo ali. A Bíblia não apresenta nenhum ressalte do coração de Davi, nenhuma pedra no coração dele. Tranquilo. Tudo depende como você vê as coisas. Quando você entende que a bênção vem de Deus e as feridas vêm das laterais, você precisa saber lidar com isso. Queridos, é uma bênção. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então vamos agora à oração da fé. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai. Senhor, nós estamos em Tua presença de todo o nosso coração e recebemos a Tua palavra. O Senhor é o príncipe da paz. Senhor, eu peço a Tua ajuda para quem estava com o seu coração ferido, com a sua alma amargurada. Senhor, para quem estava prisioneiro, Senhor, da depressão, porque cremos que a partir deste momento, pelo poder do Teu Santo Espírito, todas as cadeias se quebram. Jesus, faça que a Tua luz brilhe sobre cada um que está neste momento orando, abrindo o seu coração. Senhor, um pai com o coração muito ferido contra um filho, o abandono, as palavras pesadas. Senhor, alguns fatos, algumas feridas que cresceram, cura essas feridas. Jesus, toca agora. Senhor, move a Tua mão poderosa. Senhor nosso Deus, Tua presença, Senhor, é libertadora. A Tua presença, Senhor, é abençoadora. Como o Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Pai, alguém que estava muito angustiado há muito tempo, que já não sabia mais o que era respirar fundo e com liberdade, Senhor Deus, olhar para frente. E neste momento é olhando para o céu, para o Senhor, porque o Senhor cura as feridas, o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor lava a alma, o Senhor abençoa. Toma nas Tuas mãos poderosas. Vem, Santo Espírito de Deus. Pai, abençoe a cada um. Vem com Tua mão, Senhor. Jesus, o Senhor que esteve pregado naquela cruz, que foi até a morte em favor de cada vida humana. O Senhor que olha para cada coração.
O Senhor que espera, Senhor, e tem esperado que a porta do coração se abrisse para que o Senhor pudesse entrar. Como o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vem agora, Senhor. Derrama a tua paz, paz que transborda e traz alegria. Dada a tua força, Senhor, move agora o teu poder. Cura as feridas, cura essa alma, arranca essas dores. Em teu nome, o nome de Jesus. Senhor, Pai, muito obrigada. A tua palavra é viva, ela não volta vazia. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa hoje. Graça sobre Graça vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. Se você quer fazer contato, anota aí, facebook.com/Gorete Moura Oficial. facebook.com/Gorete Moura Oficial. Se você quer relatar a sua história de uma forma de uma forma confidencial, então anota aí o nosso e-mail, pastora@goretemoura.com. Anota aí? Isso, pastora@goretemoura.com. Bom, fique na paz do Senhor Jesus, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.